Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: João Acácio, o bandido da luz vermelha. Nascido em 24 de junho de 1942, algumas fontes dizem que em Joinville e outras em São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil, João Acácio Pereira da Costa perdeu contato com sua mãe a partir do momento em que ela fugiu de casa levando as filhas. João e o seu irmão mais velho Joaquim ficaram então com o pai. Nenhuma fonte explica o motivo que levou a mãe dele a fugir exatamente e nem por que ela tomou essa decisão de levar as filhas e deixar os meninos com o pai. Quando ele era ainda muito pequeno, segundo algumas fontes, quando ele tinha 4 anos, outras quando ele tinha 6 anos, o seu pai faleceu de tuberculose. E sendo assim, ele passou então a ser criado por um tio, o que mais uma vez não lhe trouxe uma boa vida. Isso porque o tio os acolheu não porque gostava dos meninos, mas sim porque recebia uma verba do governo para ajudar no sustento das crianças. O João mesmo contou que o seu tio era completamente abusivo, fazendo ele e o seu irmão trabalhar por comida, além da violência física que sofriam. Aliado a isso, pelo seu pai ter morrido de tuberculose, o tio tinha medo que o João e o seu irmão espalhassem a doença. Sendo assim, os criavam a certa distância, o que fazia com que o menino fosse obrigado a dormir em um banco fora de casa. Essa situação extrema acabou fazendo com que o garoto, em noites muito frias, roubasse toalhas e lençóis dos varais dos vizinhos para se cobrir. O mesmo tio ainda o impedia de ir à escola, porque isso ofereceria, segundo ele, gastos excessivos com material escolar e lanche, mesmo que a verba do governo fosse destinada para custear essas coisas. Em determinado momento, o seu irmão, cansado dessa vida, fugiu da casa do tio, abandonando o João, que se sentiu ainda mais sozinho por não ter sua mãe, o seu pai e agora o seu irmão, que era até então o único que cuidava dele. Não vendo outra alternativa, o João também fugiu, passando a viver nas ruas, onde ele pedia esmolas, trabalhou como engraxate, roubava comida em lanchonetes, bolsas, roupas em lojas e cigarros. Nessa época ele conta que chegou também a ser abusado sexualmente por outros garotos que eram seus rivais. Em 1954, ele foi preso pela primeira vez, porém ele não ficou detido. Ele havia roubado uma televisão e, como o aparelho ainda estava em posse dele, ele devolveu e foi solto. É dito que houve uma época também em que o menino não queria mais viver de crimes e ele decidiu até procurar um emprego, conseguindo trabalhar em algumas tinturarias, mas em pouco tempo ele começou a roubar roupas novamente. Crimes que escalaram então para joalherias, até que ele foi traído por um amigo que o entregou à polícia e ele foi preso novamente, condenado a mais de 3 anos de prisão que não foram cumpridos porque o João fugiu da cadeia e voltou a roubar. Logo ele foi preso novamente, apanhou e descobriu que estava doente. Assim como seu pai, ele foi diagnosticado com tuberculose. Ele começou um tratamento no hospital de onde ele fugiu, vivendo às escondidas pela cidade, chegou a cometer uma espécie de vingança contra as autoridades, passando trotes para a polícia e chegou também a quase queimar uma viatura policial. Ele acabou indo viver em Blumenau, onde ninguém o conhecia e até conseguiu lá uma namorada. Mas ao roubar uma joalheria, ele foi preso novamente. Decidido a mudar de ares, ele fugiu do radar das autoridades indo para São Paulo, onde estava completamente sem documentos, chegou a procurar emprego, mas não conseguia. Lá o João conheceu um outro bandido com quem planejou a invasão de uma mansão, crime que acabou dando certo. E esse êxito lhe deu a ideia de se especializar nesse tipo de crime. Com o dinheiro obtido nesses roubos, o João
dormia em hotéis caros, onde inclusive algumas pessoas chegavam a achar que ele seria um rockstar da época da Jovem Guarda, porque ele costumava carregar com ele uma guitarra que era produto de roubo. E ele adorava essa comparação porque ele era apaixonado por música. O que se tem sobre ele em seguida é de quando ele foi morar em Santos em um apartamento alugado com o saldo dos seus crimes. Para não levantar suspeitas, ele afirmava que era filho de fazendeiros e era visto como um homem de bem, andava muito bem vestido. Ele era um homem extravagante, gostava de chapéus, óculos de sol e lenços de cowboy. Nessa época também, algumas fontes dizem que ele já havia desenvolvido uma obsessão com a cor vermelha, que para ele era associada a alguma força demoníaca. O seu pequeno apartamento ficava na zona portuária da cidade e era todo decorado em vermelho. Em parte, isso teria ocorrido pela sua grande inspiração em Carol Chessman, um criminoso executado na Califórnia pela prática de vários crimes sexuais, um caso que ficou muito conhecido na época. Esse homem, o Chessman, era acusado de ser o temido Red Light Bandit, bandido da luz vermelha em inglês, um estuprador que costumava usar uma lanterna vermelha para amedrontar as suas vítimas, o que de certa forma transforma o João futuramente em um copycat, alguém que se comporta exatamente da mesma forma que uma outra pessoa, copiando a sua forma inclusive de cometer os crimes. O João começou a atuar sozinho e nos assaltos ele passou a usar uma lanterna que emitia um feixe de luz vermelha, o que o deixou conhecido no Brasil como bandido da luz vermelha. Ele criou praticamente o seu próprio método de roubo. Geralmente ele desligava a energia elétrica da casa, cortando os fios, e forçava as grades das residências com um macaco de automóvel, sempre entre as 4 e 6 da manhã, mas também chegou a atear fogo em corredores de algumas casas para causar o pânico e conseguir roubar o que queria, aterrorizando sempre todos com a sua luz vermelha. Mas ele não cometia apenas esse crime, ele também roubava carros. Ele ia até o Rio de Janeiro de ônibus, roubava um carro e voltava dirigindo para Santos, onde ele levava o veículo para o desmanche. Dessa forma, ele chegou a roubar mais de 50 carros. Segundo ele mesmo, nos roubos ele chegava a estuprar algumas mulheres. No entanto, as vítimas não fizeram nenhuma queixa de estupro. Lá em Santos, ninguém desconfiava dos seus crimes. O bandido da luz vermelha andava então livremente pelas ruas, vestido de cowboy, sempre usando alguma peça de roupa vermelha. Nessa época, ele ficou orgulhoso quando viu no jornal que os seus crimes estavam sendo comparados ao do Carol Chessman, a sua inspiração, e estava também orgulhoso de ser visto como uma lenda do crime. Em 1966, os seus roubos continuavam. Certa vez, em um dos roubos, na data de 3 de outubro, o morador Walter Bedran acordou e era alguém que sabia dos crimes do bandido da luz vermelha, e por isso ele mantinha uma arma em casa. Quando a vítima surpreendeu João, o criminoso não hesitou em atirar, tirando a vida da sua primeira vítima. O João fugiu, deixando para trás as suas botas. Em 13 de outubro do mesmo ano, no bairro da Liberdade, em São Paulo, não se sabe o motivo, mas o bandido da luz vermelha caminhava falando sozinho e gesticulando estranhamente, o que chamou a atenção das pessoas que estavam por ali. Ainda transtornado, ele começou então uma discussão com um homem que somente tinha olhado para ele. Ele sacou a sua arma e atirou contra José Enéas da Costa, de 23 anos, um operário. Esse crime chamou a atenção da polícia, que começou então a investigar o João, que ao fugir deixou cair o seu chapéu, o mesmo chapéu italiano que havia sido roubado de uma das vítimas do bandido da luz vermelha. No dia 7 de junho de 67, João Acácio matou Jan Van Christian, que tentou impedir o roubo da sua casa e infelizmente morreu baleado no local. No dia 6 de julho de 67, a vítima foi o vigia José Fortunato, funcionário de uma mansão onde fazia segurança, que tentou impedir o roubo e foi baleado.
Estima-se que João tenha assaltado pelo menos 150 mansões em São Paulo. Com o lucro, ele mantinha o seu estilo de vida, gastando tudo o que conseguia com roupas caras, boates e prostitutas. Ele diz que nunca teve uma relação sexual com uma mulher que não fosse uma prostituta ou uma de suas vítimas de estupro. Ainda fala que chegou a ter contato direto com a polícia, mas sempre conseguia sair facilmente dessas situações, pois tinha identidades falsas e também era muito bom de lábia. Há também informações de que o João era bissexual e mantinha um relacionamento com seu receptador de joias roubadas, conhecido como Caboré. Nessa época, ele chegou a ser preso por receptação sob o nome falso de Roberto Silva, onde as suas impressões digitais foram coletadas e arquivadas pela polícia. Mas até aquele momento, ninguém sabia que esse homem se tratava do bandido da luz vermelha, e logo ele foi colocado em liberdade. O João, vendo o cerco se fechar ao seu redor, com cada vez mais a história dos seus crimes ficando conhecida e revoltando a população, ele decidiu fugir do hotel ao qual estava hospedado na cidade de São Paulo. Na pressa, ele deixou para trás algumas roupas e documentos. Um funcionário do hotel, devido a ter visto a história nos jornais, na TV, desconfiou e avisou a polícia, que agora tinha o perfil do possível bandido da luz vermelha. O que finalmente definiu que ele era o homem procurado foi a comparação de uma impressão digital deixada em um vidro de uma janela de uma vítima com arquivos da polícia, que então descobriu que o Roberto Silva era na verdade João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha. Segundo os jornais da época, havia um verdadeiro pelotão de policiais encarregados só de trabalhar na captura do João. A polícia paulista descobriu então que ele tinha fugido em direção ao Paraná e imediatamente entrou em contato com as autoridades de lá, alertando-as. Após incessante investigação policial, os policiais locais conseguiram localizar onde o João estava, que era já em Curitiba, e ele foi preso em 8 de agosto de 1967. Logo de início, ele assumiu todos os seus crimes. No seu julgamento, uma mulher com quem ele conviveu um mês em um hotel disse que as botas encontradas na casa da sua primeira vítima fatal era sim de João, e ainda disse que o seu relacionamento não durou porque ela apanhava dele. Uma camareira de hotel também reconheceu as mesmas botas. O João, na hora do seu depoimento, passou então a negar os crimes e disse que havia confessado para não apanhar mais dos policiais. Porém, após uma averiguação em seu apartamento, além de acharem o local todo pintado em vermelho, as cortinas, roupas de cama, guardanapos, chão, tudo era vermelho, inclusive muitas peças de roupa eram da mesma cor, e para completar, acharam ainda 2 lanternas com luzes vermelhas. O bandido da luz vermelha foi condenado a 350 anos de prisão, porém o limite da pena no Brasil é de 30 anos. Ele deveria também passar por tratamento psicológico por 3 anos. Após cumprir a sua pena, ele foi solto em agosto de 97. Ele viveu mais tempo preso do que solto, se tornando inclusive o primeiro brasileiro a cumprir toda a pena de 30 anos. Estima-se que ao sair ele tinha problemas mentais, apesar de alguns médicos o considerarem normal. Saindo da prisão, ele tentou buscar abrigo com parentes, inclusive com o seu tio, com quem ele havia morado na infância, mas ele não conseguiu ficar por lá por constantes discussões e brigas. Depois disso, o João foi acolhido pela família de um pescador, o Nelson Pinziger. E em 5 de janeiro de 1998, por volta das 22 horas, esse Nelson presenciou uma briga do João com o seu irmão Lírio Pinziger, que afirmava que o João havia abusado da sua esposa e também da sua mãe. No meio dessa briga, para defender o irmão, o Nelson atirou em João Acácio, que morreu na hora. Preso, ele confessou o crime, ele respondeu o processo em liberdade, mas foi absolvido por legítima defesa de terceiro em 2004. Ficando com a fama indesejada de ser o homem que matou o bandido da luz vermelha.
João Acácio Pereira da Costa foi acusado de 77 assaltos, 7 tentativas de homicídio, 4 homicídios e ainda, segundo ele, havia estuprado mais de 100 mulheres, mesmo que só uma queixa de estupro foi registrada. Ele aterrorizava suas vítimas na escuridão, iluminando-as com sua luz vermelha. João Acácio, o bandido da luz vermelha, era uma das pessoas com mentes diabólicas.